A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e é eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a voz do Senhor? Estamos trabalhando o livro de 2 Samuel. Ai, licença, uma agonia no nariz. Hoje é o capítulo 5. E o título hoje é Deus confirmará o seu chamado. Deus confirmará o chamado dele contigo. Davi passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, por inveja, por perseguições, por traições, por mentira, mas era uma etapa, era fases para ele aprender que o ser humano é difícil, era fases para ele aprender o que o Senhor ia colocar na mão dele para administrar. Então toda dificuldade que você passa e eu passo é um aprendizado do Senhor. Com Davi não foi fácil, e seu chamado com certeza não é fácil. Mas fique na porta como Mardoqueu ficou e adore, louve, jejue e lê a palavra. E espere o tempo do Senhor. Aqui no capítulo 5, 2 Samuel, do 1 ao 12, o título daqui fala: Davi é constituído rei de todo Israel. Veja que agora chegou a hora dele ser rei de todo Israel. Lembre-se do título: Deus confirmará o chamado dele contigo. E aqui ele confirmou com Davi. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis nós aqui, somos teus sócios e tua carne. Veja que coisa profunda. Somos teus ossos e tua carne. Quer dizer, estamos contigo totalmente. Chegou a hora do chamado de Davi ser confirmado. Então passe pelo que você está passando, dando glória e de boca fechada. Também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. A boca do próprio povo dizendo, lembrando tudo o que antes tinham falado, que o Senhor tinha falado que Davi seria rei. Agora não foi Davi que foi atrás de ser rei de todo Israel, foi o povo que vieram. Porque as bênçãos correm atrás de nós. Não é nós que corremos atrás delas, agora no tempo do Senhor. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Ali fizeram o acordo, e o povo ungiu Davi sobre Israel, sobre todo Israel rei. Ele passou por dificuldades, com certeza. Até chegar esse dia, passou. Mas o que me acho lindo, que lembre-se, ele não foi ao povo. Foi o povo que veio a ele. Não corremos atrás das bênçãos. O Senhor faz ela vir a nós. Agora o tempo é do Senhor. Primeiro nós temos que passar por um aprendizado com o Senhor, em todas as áreas. Para depois Deus nos preparar para administrar o que Ele tem comigo e com você. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Veja, da idade de 30 anos ele iniciou. E reinou 40 anos. Deus, ele confirma, ele faz. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, o Senhor diz: Eu velo pela minha palavra para cumprir. Existe o tempo da dificuldade, mas existe o tempo das bênçãos, da promessa ser confirmada. Aprenda a esperar. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 30 anos sobre toda Israel e Judá. Veja que aqui relata os anos que Davi reinou. Porque passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ela é viva, ela é poderosa, ela é gloriosa. Então aprenda a esperar. Aprenda a fechar a boca. Aprenda, eu e você, a obedecer ao Senhor. Partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os judeus que habitavam naquela terra. Falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Veja que foi a primeira dificuldade de Davi. E o povo ainda mandou dizer: Tu não vai entrar aqui. Quantas vezes a pessoa diz comigo e com você: ela ou ele não fica aqui, não faz a obra aqui. Não é o que ela ou ele quer, é o que o Senhor quer.
Quem manda no mundo é o Senhor. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Aqui diz que era uma fortaleza e Davi tomou. Porque foi humanamente? Claro que não. Foi o poder de Deus. Foi as bênçãos do Senhor. Foi a profecia sendo cumprida. Foi a promessa sendo cumprida. Então não pense que você é alguma coisa, é forte porque tem estudo ou qualquer coisa assim, ou financeiro. Não. Ou beleza. É a graça do Senhor. É a palavra de Deus sendo cumprida na minha e na tua vida. Que a gente sempre tenha isso como referência e verdade. Porque Davi disse aquele dia: qualquer que ferir aos jubiseus, suba ao canal e fira os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Porque os cegos e os coxos não foram sábios. Eles desafiaram o rei. Ele disse que não queria eles ali. Quando as pessoas não querem, Deus tira. Deus mata. Quando eu estou dizendo, não é matar, descer a terra, não. É matar, é permitir que as pessoas morram espiritualmente. Deus faz rebuliço. Esses coxos, esses cegos, pagaram pela sua palavra. Pagaram pela sua rebeldia de não aceitar a obra do Senhor. O chamado do Senhor na vida de Davi. Então vamos aprender a respeitar o próximo. Vamos aprender cada dia mais a respeitar nossas lideranças. Para que não venha uma morte espiritual. Para que não venha um rebuliço da parte do Senhor. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. Olha que coisa linda. Aí ele habitou e chamou a cidade de Davi. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Glória a Deus. E Davi foi edificado em redor, desde Milho para dentro. Foi edificado em todos os lugares, porque a mão do Senhor era com ele. Moisés disse ao Senhor que se o Senhor não fosse com eles, eles não iriam a lugar nenhum. Porque teve uma hora que o Senhor queria mandar os anjos pela desobediência do povo. Moisés falou certo. Porque sem o Senhor a gente não chega a lugar nenhum. Para Davi conseguir êxito como rei de Israel, todo Israel, 40 anos, foi a mão do Senhor. O Senhor promete, promete. Mas cabe a mim e a você obedecer. Cabe a mim e a você ficar na posição que Ele quer. Para que Ele te honre. Aleluia. A Bíblia diz: para cada dia de desonra, dupla honra. Davi foi muito desonrado, mas chegou a hora da honra. Mas lembre-se, era um adorador do Senhor. Que isso sirva de experiência, de exemplo e de orientação para a minha vida e para a sua. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Quando Deus é com cada um de nós, a gente cresce, a gente floresce onde a gente está. Mas se a gente obedecer, se a gente ficar na porta como Davi ficou. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeiras de cedro, e carpinteiro e pedreiras, que edificaram a Davi a casa. Ganhou presente de outros reis, para a reconstrução do seu palácio, para ser honrado, porque o que Deus cumpre, Ele fala. O que Deus fala, perdão, Ele cumpre. Deus vela pela sua palavra. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Glória a Deus. Agora é necessário a gente saber esperar. É necessário a gente passar pelas lutas, tudo consultando ao Senhor, porque era assim que Davi fazia. E o 12, para terminar, diz: e entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, o que exaltara o seu reino por amor do seu povo em Israel. Davi chegou a um ponto que entendeu todas as promessas sendo cumpridas. Eu e você vai entender quando a gente obedecer, quando a gente ficar na porta, quando a gente fazer a vontade de Deus, como Davi fazia. Lembre-se que tudo ele consultava ao Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz aqui em Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Davi esperou e Deus trabalhou. Porque passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Se eu e você esperar, a bênção chega. As promessas serão cumpridas, mas até lá tem dificuldade, até lá tem muito empurrão,
Até lá falam mal de mim, de você, criam conspirações contra nós, calúnia, armações, mas a gente continua amando e orando por essas pessoas, porque isso aconteceu com Jesus. Lembras de Judas, que estava com Jesus, ceava com Jesus, louvava com Jesus, presenciava os milagres de Jesus? Quando Jesus enviou os discípulos para pregar, Judas também foi, mas infelizmente a ganância por dinheiro, a maldade foi maior. As consequências vieram para a vida dele, mas o Senhor não tirou ele de perto dele até o tempo determinado. Então é necessário que eu e você passe por dificuldade, porque se Jesus passou, imagina a gente, não é verdade? Mas lembre-se, Deus confirmará o chamado dele contigo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.